Fala aí pessoal, vocês estão bom? Eu tô bom. Meu nome é Cláudio Soeiro e eu vou apresentar aqui para vocês de uma forma super simples e rápida e direta como que eu transformo uma peça cinza em impressão 3D para uma peça com acabamento muito mais realista para você poder utilizar aí no seu diorama, na sua maquete e na sua vinheta. Bora lá? Acompanha aí. Para essa dica de hoje, eu escolhi essa caçambinha de entulho na escala 1:87. Essa caçamba eu vou pintar ela de amarelo. Mas, como a ideia do vídeo é mostrar de forma mais prática e simples possível algumas técnicas, eu não vou nem pintá-la de amarelo. Eu vou aplicar direto o primer Zinc Chromate da Tom Colors. Esse é o primer, ele vai direto no pincel e no aerógrafo. No caso aqui eu vou pintar no aerógrafo porque eu prefiro o acabamento fica um pouco mais lisinho e é um pouco mais rápido da gente aplicar. Como é que eu vou fazer aqui? Vou pegar o primer direto do potinho, vou pôr algumas gotas. Ele pode ir direto porque ele tem uma consistência super bacana. No caso desse meu aerógrafo que eu estou usando, que é um GAT, ele vai direto. Talvez se você tiver um aerógrafo aí com agulha 2 e tudo, talvez tenha que diluir um pouquinho. 15 PSI de pressão, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar uma camada extremamente leve na peça, bem de levinha mesmo, para quebrar essa tensão superficial que tem aí na peça. Passo essa camada extremamente leve em todas as superfícies para não deixar acumular o primer. Com o próprio ar do aerógrafo aqui, eu já consigo fazer a secagem do primer. E agora sim eu consigo passar uma camada mais espessa para fazer a pintura da peça. Como vocês podem ver, ele cobre super bem. Como eu estou usando pouca pressão aqui e pouca tinta, eu faço camadas bem levinhas que eu prefiro, assim a gente tem um controle maior da pintura. Faço o retoque onde for preciso. Na parte interna aqui eu capricho um pouquinho mais na tinta. Vocês estão vendo, já está cobrindo tudo. Tá aí, a peça já está com o fundinho. Eu vou dar uns minutinhos aqui para ela secar para aplicar uma segunda camada, tá bom? Como vocês podem ver a peça, duas mãozinhas bem finas, super rápido de aplicar com o aerógrafo. A pecinha já ficou lisa, está preparada para a gente começar com a brincadeira. E agora eu vou começar a aplicar esses efeitos aqui de ferrugem. Esses efeitos de ferrugem eu gosto de aplicar a tinta com espuma, porque ela acaba criando também uma textura. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que eu aplico. Com um pedacinho de espuma, muito similar a essa da cozinha aí, da pia, eu corto aqui um pedacinho, que fique com uma ponta menorzinha e irregular. Pego um pedacinho de papel manteiga para poder aplicar a tinta. Vou usar no caso aqui um marrom noz moscada, que é da linha Up da Tom Colors. Coloco um pinguinho de tinta, pego a minha espuma, aperto contra a tinta, tiro bem o excesso, pego a pecinha, testo até um pouquinho antes para ver como é que está ficando esses pontos, e aí eu venho aplicando na peça. Batidinhas bem de leves, para pontos pequenos, para pontos um pouquinho maiores você dá uma forçada um pouco mais na mão aí, para que ela faça pontos maiores e mais desiguais. Você vai fazendo na peça toda. Se você quer mais enferrujado, você aperta mais, repete o processo várias vezes, sem pressa. Na parte de cima, onde tem o contato aí com as cargas, aqui no caso o entulho. Na parte de dentro. Para fazer a parte de dentro, por exemplo, você pode pegar essa mesma espuma, corta um pedacinho. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar uma pinça, pegar um pouquinho da tinta, testo aqui para tirar o excesso, e aí eu venho batendo aqui na parte interna. Para quê? Para você evitar ficar um excesso de tinta e para que você também
consiga fazer as batidas e não os escorridos. Porque se você pegar e tentar enfiar com a mão aí a espuma, provavelmente você vai arranhar a lateral da caçamba e você não vai fazer batidas, você vai fazer uns arranhões e não vai ficar um efeito bacana. Faço aqui quantas eu achar que fica bacana e vou fazer o seguinte, vou trocar e vou colocar agora um pouquinho do óxido brown da linha acrílica convencional da Tom Colors. Mesmo processo. Põe um pinguinho aqui no papel manteiga. Pego aqui a espuminha do outro lado. Aplico a tinta, tiro o excesso, experimento aqui na lateral e vou fazendo as batidinhas aqui de novo. Por que eu troquei a cor? Porque a ferrugem tem vários estágios, ela fica às vezes mais escura, ela fica um marrom mais escuro, ela fica um marrom mais claro, às vezes ela chega a ficar alaranjado. Então eu faço essa troca aqui para poder ter algumas nuances na textura. Como eu estou aplicando com a espuma e com a tinta, ela acaba fazendo, além da pintura, ela deixa uma certa texturinha, e isso fica legal nessa escala. Se você estiver fazendo em alguma outra escala, provavelmente você vai ter que usar uma esponja um pouco mais aberta, talvez a parte verde da esponja ou algumas esponjas da Scotch-Brite que tem a trama um pouquinho maior. Fiz a aplicação, está do meu agrado, então eu vou fazer o seguinte, vou deixar secar um pouquinho, ou eu posso agilizar até a secagem com o secador mesmo. Agilizei a secagem, já posso ir para o segundo passo. Qual é o segundo passo? Eu vou criar um wash agora com a tinta acrílica. O que eu vou fazer? Vou pegar nesse caso aqui a TC0086, porque ele é um esverdeado, puxado para um marrom, e eu prefiro fazer um wash com essas tonalidades do que fazer ele com preto. Vou pôr aqui umas 3 gotinhas de tinta. Vou pegar aqui água. Nesse caso aqui eu utilizo água ultra pura, mas você pode utilizar, se você não encontrar água ultra pura, você pode pegar aquelas águas desmineralizadas ou tem aquelas águas para bateria. Misturo bem. Vou usar um pincel com as cerdas bem compridas para que ele possa absorver bastante tinta, tá? E aí o que eu faço? Eu pego aqui a peça e aplico de cima para baixo o meu wash. Ele vai entrar nessas dobras da peça, e ele vai fazer meio que como se fosse um filtro. E aí, esse processo, para ficar bem legal, às vezes é bom você ter um pouquinho de paciência, você não utilizar o secador para fazer essa parte da secagem. Por quê? O secador vai acabar empurrando essa tinta e secando ela, e vão ficar marcas que não vai ficar muito bacana. Então eu prefiro esperar um tempinho. Às vezes 5, 10 minutinhos ela já está seca e você pode fazer uma segunda camada. Eu vou aguardar aqui e vou passar uma segunda camada para vocês verem como é que fica. Aqui ela já está seca, já passou uns 10 minutinhos. Eu vou fazer uma segunda camada de wash, que eu quero que ele fique mais escuro. Então, ó, agora você percebe aqui que ele já começa a dar um efeito maior, ele já acaba servindo aí como um filtro, escurecendo um pouquinho do amarelo, que é legal, porque afinal é uma peça que está aí exposta ao tempo. Aqui é a mesma coisa, na parte interna, eu aplico em todas essas reentrâncias e as dobras que tem aqui na peça, para ele justamente ficar acumulado, para tirar aquele tom de amarelo inicial. Vai acumular tinta em alguns pontos, e isso é legal porque acaba parecendo que a peça está aí sofrendo as intempéries do tempo. Então a chuva traz a fuligem e tudo, a poeira acaba tudo sendo depositada nessas curvas. Vou aguardar mais um minutinho aí para ela secar bem, e aí a gente vai para o segundo passo. Prontinho, a peça está seca, já tem um efeito bem bacana, super rápido de ser feito. Você pode fazer uma nova camada agora com outros tons de marrom, e pode até pegar tinta a óleo e fazer pequenos escorridos de tons alaranjados para mostrar que de repente é aquela ferrugem
que acaba formando as bolhas e começa a ficar escorrido na lateral da caçamba. No caso aqui eu não vou querer fazer isso, eu vou agora pegar aqui essa lapiseira. Ela tem uma grafite 09 e ela é super macia. O que eu vou fazer? Bem aqui na bordinha, eu vou forçar um pouco aqui, ó, para poder fazer aquele efeito de quando o metal raspa no metal e acaba ficando aí um efeito meio que desgastado, diferenciado e bem simples de fazer, tá? Eu risco nas duas direções para ficar mais forte, tento deixar o mais desigual possível. Não sei se dá para ver aí. Eu já vou puxar o zoomzinho daqui a pouco aí para ver se apareceu. Então você pode fazer isso aqui, posso fazer isso também aqui, ó, nos cantos, até para dar uma escurecida. Posso fazer em algumas laterais do lado de fora, onde nesse caso aí a caçamba bate no caminhão, bate numa calçada, numa guia. E aí você tem um efeito brilhante, como se fosse um arranhado ali da pintura que ainda não chegou a apodrecer. Beleza? Foi um passo a passo super rápido que você pode fazer e aplicar não só nessas peças, como em qualquer outra peça, fazendo adaptações tanto de cor como de espuma, para o que você bem entender aí na tua maquete, no teu diorama, na tua vinheta. Tá joia? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Grande abraço.